como se deflagrar vida merecesse um alto preço que o outro, a nosso parco juízo, não é capaz de pagar. Assim, fazemos da palavra, que é gratuita, mercadoria pesada na balança dos sentimentos. Vivemos cercados de palavras vãs, condenados à incivilização que teme o silêncio. Fala-se muito para se dizer bem pouco. Fazem moda músicas em que abundam palavras e carecem melodias. Jornais, revistas, TV, outdoors, telefone, correio eletrônico, há demasiado palavrório. E sabemos todos, não se dá valor ao que se abusa. O silêncio não é o contrário da palavra, é a matriz. Talhada pelo silêncio, mais significado ela possui. O tagarela cansa os ouvidos alheios porque seu matraquear de frases ecoa sem consistência. Já o sábio pronuncia a palavra como fonte de água viva. Não fala pela boca, e sim do mais profundo de si mesmo. Guimarães Rosa inaugura sua grande obra magistral, Grandes Sertões, Veredas, com uma palavra insólita: no nada. Convite ao silêncio, à contemplação, a mente centrada no vazio, a alma despida de fantasias. Não nada, não nada. Sabem os místicos que sem dizer não e almejar o nada é impossível ouvir no segredo do coração a palavra de Deus, que neles se faz sim e tudo, expressão amorosa e ressonância criativa. Eu quis iniciar essa conversa por essa leitura, porque a criação literária é a arte de lidar com a palavra. Por que a literatura é importante? Na verdade, a literatura é um fenômeno recente na expressão humana. Segundo a ciência, nós existimos como seres pensantes, seres de discernimento, de desejo, de escolha, há 250 mil anos. Mas só conseguimos nos expressar pela escrita há 50 mil anos. Durante 200 mil anos, nós nos expressávamos pela fala, pelo canto, pelas pinturas, rupestres, pela dança, pelos rituais religiosos, mas não nos expressávamos pela escrita. Ou seja, a palavra como literatura, ela é recente na história da humanidade. Só que a palavra como literatura é perene. Aquilo que está escrito fica para sempre. Talvez Deus, na sua sabedoria, tenha escolhido se revelar a nós através de um livro, a Bíblia, e não esperou a invenção da TV ou da internet, porque se ele tivesse esperado esses novos meios tecnológicos, possivelmente ia haver uma grande disputa de patrocinadores e a produção televisiva, como o conteúdo da internet, são efêmeros, se perdem rapidamente. Está difícil competir com o batuque aí, mas eu vou tentar, né? Bem, eu falava que a palavra, tem como matriz o silêncio. Vamos ver se a escola de samba passa aí, a gente... Então, a criação literária, hoje os cientistas sabem que ela é importante porque ela possui uma sequência que a pós-modernidade na qual nós estamos entrando detona ou não tem em consideração, que é a temporalidade como história. Todo livro tem começo, meio e fim. Por isso que hoje os
melhores neurolinguistas e pediatras recomendam que se leia história para o bebê ainda na sua etapa intrauterina. Por uma razão muito simples. 90%, veja bem, hein? 90% de tudo de importante que nós aprendemos na vida para ser humano, todos nós nesse salão, nós aprendemos de 0 a 6 anos de idade, só que a gente não tem consciência disso. A nossa humanidade foi construída de 0 a 6 anos de idade. Foi quando nós aprendemos a falar, a andar, a distinguir relações de parentesco, amizade, estranhamento, distância, cores, a desenvolver os 5 sentidos, enfim, tudo aquilo que nos torna verdadeiramente humanos foi aprendido de 0 a 6 anos. É chamada a idade do gênio. Por que a idade do gênio? Porque diz a ciência que o nosso cérebro contém, quando nascemos, 100 bilhões de neurônios, mas eles estão desconectados. A partir da primeira respiração, do primeiro choro, se inicia a conexão. Na verdade, a conexão já se iniciou de alguma forma na vida intrauterina, mas ele se acelera com o nascimento. Isso chama-se sinapse. Então, a maior capacidade que o ser humano tem de aprendizado é de 0 a 6 anos. Aprendizado de qualquer coisa, de música, de escrita, de leitura, de memorização, de 0 a 6 anos. Por quê? Porque aos 6 anos, 50% dos nossos neurônios, e isso não tem exceção até do Einstein, vão para o ralo. E a gente fica só com a metade dos neurônios para o resto da vida. E mesmo assim não há quem consiga conectar todos eles, porque a capacidade cerebral é muito maior do que a nossa possibilidade de explorá-la. Mas por isso que é importante a leitura para a criança, para o bebê. Se você visita qualquer hospital pediátrico sério hoje, você vai ver voluntárias, pessoas que estão ali lendo histórias para o bebê, e você tem a impressão que a pessoa está perdendo tempo, porque o bebê não está dando a mínima, mas não é verdade. Isso está criando um encadeamento lógico na cabeça do bebê. Tanto que muitos bebês, eles pedem para repetir a história, eles querem ter uma relação interativa com o objeto da história, que é o livro, põe o livro na boca, querem tocar o livro. E isso é muito importante nesse processo, porque isso vai desenvolvendo a nossa capacidade intelectiva, a nossa inteligência. E vai criando em nós algo que a televisão e a internet ameaçam fazer perder, principalmente nos mais jovens, que é a capacidade de síntese cognitiva. Você faça um teste. Você pega um garoto de 12 anos que ficou 2 ou 3 horas ligado na internet, navegando ao léu. Aí pede a ele para pegar uma folha de papel em branco, uma caneta, sentar numa mesa e enumerar quais foram as 20 informações importantes que ele captou naquelas 2 ou 3 horas. Você e ele ficarão surpresos como ele captou tão pouco. E que esforço ele faz para lembrar que proveito ele teve navegando, ao léu, navegando sem horizonte, sem meta. Por quê? Porque a mente da gente, ela tem que estar conectada numa direção. É como um varal em que você pendura diferentes peças de roupas. Mas para que as roupas fiquem alinhadas, embora elas sejam diferentes, é preciso ter o varal. Por exemplo, se eu vou na internet fazer uma pesquisa sobre a conjuração mineira, então eu sei exatamente qual é o objeto, o horizonte, a meta da minha pesquisa. E isso cria um encadeamento,
cria uma síntese cognitiva e um grande proveito. Mas se eu não tenho a consciência dessa busca, essa síntese cognitiva não se realiza. Ora, a literatura não é só importante para desenvolver a nossa inteligência. A literatura é importante, e agora eu estou falando de literatura de ficção, porque nós vivemos num mundo que é filho da ficção. Tudo que nós conhecemos, vamos pegar esse salão. A nossa roupa, o nosso sapato, os nossos óculos, os brincos, os colares, esse palco, o desenho dessa sala, tudo que existe nessa sala, antes de ser realidade, foi fantasia na cabeça de alguém. Sem exceção. Alguém teve a fantasia do desenho dessa roupa, alguém teve a fantasia do desenho desse broche, alguém teve a fantasia do desenho desse sapato, dessas cadeiras, desse palco, dessa cadeira, desse microfone. Ou seja, tudo que é realidade nasce da fantasia humana. E nós somos seres absolutamente abertos para fora de si mesmo. Eu diria, abertos ao transcendente, mas não só ao transcendente. Abertos ao sonho, abertos à fantasia, abertos à criatividade da imaginação. Por isso que a literatura de ficção tanto seduz. Primeiro que ela é perene. Se você pegar o livro do Don Quixote, e eu aviso, eu não sei se na Biblioteca do Céu tem Don Quixote. Seguramente tem. Mas não morra sem ler o Don Quixote aqui. Depois você lê de novo lá, né? Mas é muito importante ler aqui antes. Como leu Grande Sertão Veredas, como lê Machado de Assis. Quer dizer, existem autores que a gente não pode deixar de ler se a gente gosta minimamente de boa literatura. E para isso, é preciso constatar que esses livros ficam para sempre. Eles não são ultrapassados pelo tempo, eles são perenes por quê? Porque eles tratam de algo que é perene, a alma humana, a condição humana, a atitude humana. Nós somos sempre os mesmos seres ao longo dos séculos. Varia a moral, varia o código ético, varia a cultura, varia a expressão linguística, varia alguns detalhes, mas na essência nós somos o mesmo ser humano, com dois problemas insuperáveis, né? Defeito de fabricação, que a gente sempre erra, né? E prazo de validade, né? Com exceção do Sarney, todos nós morreremos um dia, né? Não, porque o caso dele é excepcional, já admiti, né? Com exceção dele, até porque ele é imortal da Academia Brasileira de Letras, então já está até carimbado, imortal, né? Todos nós morreremos um dia. Esses dois fatores insuperáveis, prazo de validade e defeito de fabricação, é exatamente o que a Bíblia chama de pecado original, né? Pois bem, como é que eu sei? Às vezes um jovem me pergunta: Beto, será que eu tenho vocação para escritor ou para escritora? Né? Pessoas que gostam de se expressar pela escrita. Bem, primeiro uma distinção. Escritores existem aos milhares. Eu, por exemplo, tinha um tio que nunca escreveu um livro. Agora, as cartas que ele produziu são literariamente impecáveis e a família guarda com muito apreço. Porque ele era um escritor, embora jamais tenha se tornado um autor. Veja bem a diferença. Existem muitos escritores, existem poucos autores. Autor é aquele que conseguiu publicar o seu escrito, com um folheto,
não importa, às vezes um cartaz com uma frase, mas ele virou um autor, né? Já pode entrar para a União Brasileira dos Escritores, que exige que você tenha publicado alguma coisa de no mínimo 50 páginas, que é o padrão internacional para ser considerado livro, né? Precisa ter pelo menos 50 páginas. Ora, a pergunta de que será que eu sou escritor, eu tenho uma resposta óbvia. Eu sempre digo para eles, olha, se vocês são capazes de se sentirem felizes sem escrever, porém se imaginando no lugar de outras pessoas, por exemplo, você é capaz de se imaginar muito feliz sendo um Pelé, muito feliz sendo um príncipe William, né, com toda aquela festança que a gente viu aí pela TV, muito feliz sendo um cientista de pesquisa trancado no laboratório, muito feliz sendo um deputado ético, né? Coisa que não é comum, maravilha, um deputado, um político ético, correto. Se você se sente capaz de se sentir muito feliz como bailarina, ou como gerente, diretor de uma empresa, de um banco, é porque você não nasceu para escrever. Porque quem nasceu para ser artista só consegue ser feliz na sua arte. Não tem jeito. Não tem jeito. O sujeito pode sonegar o talento dele, mas ele guarda sempre interiormente aquela frustração de não ter sido o músico que ele gostaria, o poeta que ele gostaria, o escritor que ele gostaria, o pintor, a bailarina, o ator ou atriz de teatro. Ou seja, quem nasceu para a arte, nasce condenado à arte. Pode vir, por circunstâncias da vida, isso acontece muito, a fazer outras coisas. Mas o artista é alguém que nasce condenado à sua arte. Agora, tem que saber desenvolver esse talento, porque você pode ter dom para natação, você pode ter dom para música, você pode ter dom para culinária, mas é preciso se aprimorar e não improvisar. E esse aprimoramento tem todo um patrimônio de recursos, de métodos, de técnicas, de acervos que a gente precisa minimamente conhecer para desenvolver o ofício, sabendo que é muito importante na arte literária descobrir aquilo que os críticos literários chamam de estilo e que eu prefiro chamar de sotaque. Cada escritor tem o seu sotaque próprio, né? Se você conversa com um nordestino, um mineiro e um gaúcho, você vai ver nesse trio 3 sotaques distintos. Que dá para dizer, olha, você com esse uai aí, né, em que aparece uma série de pessoas mortas num hotel, eu preciso ter a experiência de matar? Não. Aí que entra a vivência, a informação e, sobretudo, a criatividade da imaginação, né? A imaginação, ela não tem limites. Ora, hoje em dia, e eu vou terminando com isso, porque me falaram que tem um horário aqui, e já passei do horário, mas eu vou rapidinho. Hoje em dia, a literatura está sofrendo uma grande ameaça, que é a ameaça das emissões visuais, principalmente a TV e a internet, que não seguem o lastro da cultura, seguem o lastro do entretenimento. Explico. Em 1939, houve nos Estados Unidos a primeira emissão televisiva da história. No dia seguinte, o New York Times fez um editorial dizendo: este aparelho chamado televisão está fadado ao fracasso, porque nós, americanos, estamos acostumados ao rádio, que escutamos tomando banho, dirigindo, cortando a grama, cozinhando, trabalhando, andando na rua, e imaginar
que vamos largar os nossos afazeres para ficar diante dessa caixinha, nunca vai acontecer. E nós que estamos aqui sabemos que a televisão é um grande sucesso. Ela descobriu a mágica da hipnose coletiva. Bilhões de pessoas todos os dias largam tudo o que tem a fazer para ficar olhando para aquela caixinha colorida hoje. E onde está o segredo da hipnose coletiva? Muito cedo a televisão descobriu que se ela emitisse só cultura, ela não teria audiência, porque a cultura faz pensar, cria consciência crítica. E quando a gente pensa, a gente cria distanciamento. A gente só não tem distanciamento quando não pensa. É quando a gente idolatra, dá um valor que a coisa em si não tem. Então a televisão resolveu reduzir o seu espaço de emissão de cultura. Ela emite cultura, mas o que ela emite, quase que 70%, é entretenimento. E qual é a diferença entre uma coisa e outra? Cultura é tudo aquilo que toca o nosso espírito e a nossa consciência. Entretenimento é o que toca os nossos 5 sentidos, sendo que 2 deles são reais, no caso da TV, a audição e a visão. Os outros 3 são virtuais. Mas as embalagens dos programas e dos anúncios são tão bem feitas que a gente chega a sentir o cheiro, né? Chega a sentir que está tocando a pele, enfim, a gente chega a realmente ter uma experiência, o paladar, né? Aparece um suco, uma cerveja, um sanduíche no anúncio que aquilo até aguça o paladar, porque é tudo muito bem feito hoje para estimular os nossos sentidos. E é esse entretenimento que cria a hipnose coletiva. Qual é o problema disso? O problema disso é que isso é antiliterário. Isso não cria cultura, não cria sinapse, não cria síntese cognitiva, não forma, pelo contrário, deforma. E o exemplo máximo de tudo isso é aquele programa de alta erudição, né, chamado Big Brother, né? Big Brother, quer dizer, eu acho que uma pessoa que gosta muito de Big Brother deve, em próprio benefício, procurar um terapeuta. Porque se você está transmitindo para aquela fantasia os seus complexos sexuais, porque o que é a fórmula do Big Brother? É uma fórmula da antropologia, do canibalismo. Você reúne um grupo de pessoas numa aldeia e inicia-se uma convivência em que todos já sabem que ali um tratará de comer o outro, no duplo sentido do verbo, né? E só um vai sobreviver. Isso é canibalismo puro. Mas como isso está introjetado no nosso inconsciente coletivo, porque um dia os nossos metralha-avós foram canibais, então isso mexe com esse nosso inconsciente. A gente não tem consciência de como isso mexe, mas isso mexe. Por quê? Porque nós somos o único animal que tem a oscilação entre Eros, que é vida, e Thanatos, que é morte. Nós somos o único bicho que sabe que nasceu e que vai morrer. O seu cachorro na sua casa, o gato na sua casa, não tem a menor ideia que ele nasceu e muito menos está preocupado com a velhice. Não tem a menor ideia. O máximo que ele tem é uma saudadezinha de você que está aqui e ele vai ficar dando pulinhos quando você chegar lá. Né? Até porque vai estar com uma certa fome e tal, quer mais espaço. Agora, ele não tem nenhuma ideia que nasceu e que vai morrer. Nós temos. Então, tudo que perpassa esse diapasão, vida e morte, morte e vida, mexe muito com a gente. Por isso que 90% das peças publicitárias trabalham ou a nossa dimensão Thanatos, de morte, de destruição, de sobrevivência ao risco de morte, ou a nossa dimensão de Eros, né? A sensualidade, a sexualidade, o impulso vital, porque isso é que fala mais fundo. E termino com uma outra leitura
desse livro, eu não sei fotografar, então eu escrevi um livro chamado Típicos Tipos, que são pessoas que eu conheci ou pessoalmente ou historicamente, e escrevi a foto delas, né? São pessoas e coisas, e uma dessas coisas é essa, que é o meu ofício, e que muitos dizem que está para acabar, né? Está fadado ao fracasso, como o New York Times, que eu não sei se fez autocrítica, disse um dia. Portanto, o texto chama-se Eu, o Livro. Sou muito especial. Minha tecnologia é insuperável. Funciono sem fios, bateria, pilhas ou circuitos eletrônicos. Sou útil até mesmo onde não há energia elétrica. E posso ser usado mesmo por uma criança. Basta abrir-me. Nunca falho, não necessito de manual de instruções, nem de técnicos que me consertem. Dispenso oficinas e ferramentas. Sou imune a vírus, embora figure no cardápio das traças. Se algo em mim o leitor não entende, há um similar que explica todos os meus vocábulos. Através de mim as pessoas viajam sem sair do lugar. Não é fantástico? Basta abrir-me e posso levá-las a Roma dos Césares ou à Índia dos Brahmanes, aos estúdios de Hollywood ou ao Egito dos faraós, ao modo como as baleias cuidam de seus filhos ou aos paradoxos dos buracos negros. Sou feito de papiro, pergaminho, papel, plástico e hoje existo até como matéria virtual. Domino todos os ramos do conhecimento humano e, ao contrário dos seres humanos, jamais esqueço. Se me consultam, elucido dúvidas, respondo indagações, estimulo a reflexão, desperto emoções e ideias. Posso ensinar qualquer idioma, tupi, grego, chinês ou russo, até línguas mortas como latim. Introduzo as pessoas na meditação zen budista e nos segredos eróticos do Kama Sutra, na culinária mineira e na história do automóvel, nas maravilhas dos jardins suspensos da Babilônia e nos hábitos dos escorpiões. Para utilizar-me, a pessoa escolhe o lugar mais confortável: cama, sofá da sala, tamborete da cozinha, degrau da escada ou banco do ônibus. Trago a elas os poemas de Fernando Pessoa e os salmos da Bíblia, as noções de como operar um monitor de TV e a biografia do John Lennon, as viagens de Marco Polo e os cálculos da propulsão das naves espaciais. Trabalho em silêncio, nunca incomodo ninguém e jamais insisto. É o meu leitor que se cansa. Neste caso, pode fechar-me e continuar a leitura horas ou dias depois. Não fujo, não saio do lugar, não abandono quem cuida de mim. Fico ali à espera, em cima de uma mesa ou enfiado numa prateleira, sem alterar o meu humor, exceto quando sou alvo da cobiça de pessoas sem escrúpulos que me roubam de meus legítimos donos. Revelo a quem me procura o que for de seu interesse, como cuidar do jardim ou detalhes da Guerra do Paraguai, a incrível paixão entre Romeu e Julieta ou a atribulada vida amorosa de Elvis Presley, os segredos de fabricação de um bom vinho ou as 1001 interpretações de As 1001 Noites. Pode-se estar comigo e ao mesmo tempo ouvir música ou viajar de trem, navio ou avião, sem necessidade de pagar a minha passagem. Sou transportável, manipulável e até descartável, mas costumo enganar a quem confia nas aparências. Nem sempre o meu rosto revela o conteúdo. Sem mim, a humanidade teria perdido a memória e, possivelmente, não ficaria sabendo que Deus se revelou a ela. Sou portador de epifanias e sonhos, tragédias e esperanças, dores e utopias. E sou também uma obra de arte, dependendo de como os meus autores tecem e bordam as letras que preenchem as minhas páginas. Livre e lido, sou livro. E muito obrigado a vocês.